Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje faremos mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a interpretação do mesmo trecho. Hoje é o capítulo 4, o item do 4 ao 8, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem uma conta precisa da maneira pelo qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Ele pode reentrar no ventre de sua mãe? Pode nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem de onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo. Se não dissemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos, e entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, item do 1 ao 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, no item 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como um princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse,
que é preciso que nasceis de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ou menos o pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos e que nadem na água e os pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento. Segundo esta crença, a água se tornará o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Bom, aqui encerramos a nossa leitura, mas vamos conversar um pouco mais sobre o assunto e eu vou colocar aqui a minha opinião e gostaria também de saber a de vocês. Aqui explica a diferença entre a ressurreição e a reencarnação, como nós já havíamos comentado um pouco na semana passada. A ressurreição é algo que hoje a ciência já explica como impossível, né? Materialmente é impossível que um corpo que já tenha perdido a vida volte, né? Esse espírito volte àquele corpo, a não ser em algumas situações de alguns problemas de saúde, como uma pessoa que entra em coma ou que tenha alguma doença específica. Tirando esses fatos, não é possível que alguém que já tenha morrido, por exemplo, há uma semana, há um mês, há um ano, retorne à vida, né? É cientificamente comprovado que isso não é possível. O corpo ele já perdeu, né, a sua vitalidade, ele já entrou em decomposição logo após o falecimento, logo após o desligamento do espírito desse corpo. Porém, existe a reencarnação, que é quando você desencarna, o seu espírito é desprendido desse corpo físico, que vai se decompor, vai voltar, né, lá para a natureza. Esse espírito vai passar por um período na erraticidade e ele vai reencarnar em uma outra família, em um outro corpo, para reiniciar o seu processo evolutivo. E ali temos, né, várias questões que mostram essas evidências desde o período em que Jesus esteve entre nós. A forma como ele falou, a forma como ele esclareceu, né, a diferença entre a ressurreição e a reencarnação. O fato de que voltamos a estudar o contexto em que as palavras falam sobre nascer novamente, sobre renascer, não significa, né, que este corpo vá nascer mais uma vez, significa que esse espírito que anima este corpo vai renascer mais uma vez. O que, se a gente para raciocinar, tirando a questão fé,
Quando nós paramos para raciocinar, faz muito mais sentido do que você imaginar que esse corpo, em algum momento da história, depois que já foi enterrado, passou-se lá muitos e muitos anos, vai ressuscitar, vai voltar para um julgamento final, ou seja, lá para o que for, né, a crença que as pessoas têm. Faz muito mais sentido a gente imaginar que um dia o espírito que anima este corpo, ele vai voltar a animar outro corpo para que possa dar continuidade na sua evolução e no seu aprendizado. Afinal de contas, o plano material é transitório, né? A nossa casa verdadeira, a nossa pátria verdadeira é no mundo espiritual, e esses fatos fazem toda a diferença quando nós vamos raciocinar sobre esses pontos. É por isso que o Espiritismo se auto-intitula uma fé raciocinada. Nós não acreditamos em alguma coisa só por acreditar, ou só porque alguém disse, ou só porque estava ali naquele livro ou naquele outro livro. Nós, dentro da doutrina espírita, temos a obrigação de raciocinar sobre cada um dos pontos que ouvimos. Até a minha interpretação, né, e de qualquer um outro, tem que ser raciocinada quando vocês ouvem, né, a nossa interpretação. Tem que raciocinar sobre ela e não simplesmente acreditar naquilo que alguém está falando. A gente tem que tentar verificar a veracidade disso, se faz sentido. E para mim faz muito mais sentido imaginar o meu espírito, após a minha morte, reencarnando em um outro corpo ali, iniciando novamente a sua caminhada, do que imaginar que este corpo, depois de desencarnado, passando-se lá, sabe quanto tempo depois, ele vai voltar à vida, que a gente sabe que é impossível, porque ele já vai ter entrado em decomposição e já vai estar retornando, né, a matéria, porque a vida, ela é um ciclo, né? O nosso corpo físico, ele tem o começo, meio e fim da vida dele, e o nosso espírito não, o nosso espírito é eterno. E isso aqui é só uma roupagem que estamos utilizando, graças a Deus, neste momento, para aprender um pouquinho mais, hoje e sempre. É com muita gratidão, né, que eu encerro o vídeo de hoje, agradecendo a cada um de vocês e contando com a presença de vocês na semana que vem. Vamos já nos preparar para o próximo capítulo, para o próximo item.